O dia seguinte é mágico. Amanhã, amanhã eu vou para academia. Amanhã eu falo com ela. Não, amanhã eu lavo essa roupa. Quais são as condicionais que você anda usando para adiar as tuas tarefas ou encarar a realidade do agora? Precisa de sol, de chuva, do que mais externo? Quantas listas das listas das listas somos capazes de fazer? O que anda saltitando como pipoca de uma lista para outra? Essa é mais uma carta que vai das profundezas dos arrependimentos, aqueles ditos e também dos não ditos, até o gerenciador de tempo, a técnica Pomodoro e os apps de ajuda que tentam organizar as nossas tarefas, mas que às vezes a gente perde mais tempo lá dentro tentando perceber o que eles querem do que se a gente tivesse pego o famoso papel e caneta. A gente começa com uma pergunta: o que você está deixando para depois é mesmo negociável? Olá, ouvintes. Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Toda semana eu compartilho com vocês uma carta, dessas bem íntimas, feitas de raiva, amor, insônia e planilha, arrependimentos, sobre o que é viver de arte e também tentar seguir apesar de todos os vários pesares. Essas newsletters são como um diário narrado de uma produtora criativa, tentando existir com dignidade no meio desse caos e às vezes também com alguma leveza. Aqui eu misturo as minhas experiências pessoais e essa loucura deliciosa de viver de arte, enquanto tento desvendar como também podemos criar novos imaginários para que possamos também viver para a arte. Aqui a gente confessa o inconfessável. E eu espero que essas cartas funcionem como um espelho, refletindo o que desperta em vocês as suas próprias faíscas de criação. É uma carta para você que também anda tentando fazer caber vida, trabalho, medos, erros, dinheiro, tudo no mesmo corpo. Então, se você está aqui tentando não desistir do seu processo, se arrependendo, se culpando, tentando caber em algum edital, tentando entender como continuar apesar dos pesares, então eu acho que esse é o lugar certo. Então, bora se organizar? Hoje é dia 8 de julho de 2025 e chegamos na cartinha número 42. E o título é: o que deixar para depois? Gerenciar tempo e afetos. O que nenhum app te diz é que a água sempre bate na bunda e os fantasmas do não feito sempre voltam para te assombrar. Eu sou fã, muito fã dos ditos populares. E como alguns aqui que me leem já sabem, tem alguns ditos bem esdrúxulos da língua portuguesa e um deles, o que eu mais gosto é: quando a água chega na bunda, ou você aprende a nadar ou morre afogada. Significa claramente que as pessoas só tomam atitudes quando a situação se torna crítica ou insustentável. Todo mundo procrastina. A cada um vai entender por que está procrastinando e as suas próprias razões e como negociá-las no mundo real. Mas quando isso chega nos afetos, ou beira a autossabotagem, aí é que acendem os alertas e, no meu caso, cria essa carta da semana. Quem é que nunca deletou os arquivos na lixeira e depois teve que tentar recuperar porque deletou tudo errado? Que atire o primeiro drama juvenil aos pedacinhos na lixeira de casa. Diante disso, eu sou uma grande acumuladora virtual de memória e, claro, também de papel. Porque sim, já coloquei papéis rasgadinhos todos de volta no caderno e fiquei colando com fita cola. Tenho todos os bancos de memórias e caixas, muitas caixas bem atrativas para as traças. Acúmulo é geralmente medo, apego, mas também é dificuldade de organizar. Assim eu sigo, com muita coisa não organizada. Porque o que eu não gasto com roupa, eu gasto bancando servidores de memória para as Big Techs. Porque esse dia de tudo muito bem organizado, ele chegará. Tenho certeza. Aqui, ó. #fé.
Entre afetos e gerenciamento de informações, eu fui afetada essa semana pela urgência de rever as minhas prioridades. Seja pelos afetos que organizaram estratégias para me comunicar em algo, seja por mim mesma, que andei travando fluxos com quem eu amo e coisas que eu preciso para manter a minha saúde em dia. Aquela dificuldade de abrir espaço para conversas difíceis, ou para ir à academia, ou para se alimentar melhor, ou para aqueles momentos que julgamos especiais o bastante. Como se o amor precisasse de cenário de pétalas de rosas para existir. Quando estamos comprometidos em fazer o trabalho do amor, nós escutamos até quando nos dói, diz Bell Hooks. As cartas que eu não mandei, as listas de afeto que não saem do papel, algumas com nomes que estão ali há anos, uma promessa não cumprida. Paradoxalmente, aqui eu, toda terça-feira, escrevendo e falando em público, criando o hábito, que no mês que vem vai completar 1 ano. Enquanto isso, estou aqui, acumulada, cheia de cartas particulares e recados que nunca foram enviadas. Mas talvez seja isso. Essas cartas semanais nasceram do desejo de falar com quem nunca recebeu as minhas cartas de papel. Para esse sentimento de alguma coisa é melhor que nada. Recados na garrafa, glossários, um se organiza artista inteiro criado para costurar sentidos privados em coletivo. Mas a angústia cotidiana de falar, escrever e de ser humana, da gente nunca saber se a gente vai ser compreendido ou não. Mas aqui é a tentativa, a arte e a amor. Na minha mesa ficam os post-its das tarefas que eu tenho para fazer. E dentre eles estão carta para a mamãe, já escrita, nunca enviada. Carta para Paula, para Júlia, para Xelena. Na segunda, eu ignorei o aviso de urgência, que era para enviar um presente para uma amiga, que a mãe dela estava no hospital. Na terça, infelizmente, a mãe dela faleceu. O carinho chegou, mas eu lamentei de não ter priorizado. Sentimento de culpa renasce justamente dessas brechas, do que a gente acha que pode controlar e não controlamos, e do que de fato podemos controlar, mas ignoramos. Entre sustos e prioridades, esse último domingo eu passei por alguns conflitos internos e vários alertas foram acendendo em mim. Tinha um almoço na casa de uma amiga que eu queria tanto ter ido, um open house, uma celebração. Mas eu passei por uma madrugada cheia de decisões. Então, quando eu achava que eu estava resolvendo um drama muito urgente emocional, chegou real, no meio, a urgência número 1 da vida. A mensagem de que a minha mãe estava no hospital. Então, entre a espera por mais notícias da minha irmã e aqui entre o site da TAP tentando comprar uma passagem para tentar o impossível, que é romper as distâncias físicas das urgências. Pois bem, mamãe está bem, foi um susto. Mas foi tudo isso que reordenou o tema dessa semana. E eu espero que também eu seja capaz de aproveitar os sustos para reordenar as minhas horas e as minhas prioridades. Quando ouvimos os pensamentos, sentimentos e as crenças de outras pessoas, é mais difícil projetar nelas nossas percepções sobre quem são. Hooks. Eu ia escrever uma continuação da carta passada sobre nomes artísticos, os nomes, os apelidos dos jogadores de futebol, os Made in Brasil, os Chayannes e Charlenes e os preconceitos. Mas o noticiário sobre o Congresso em Portugal me chocou. E o tema de nome estava no ar, mas eu abri mão dele por aqui e por agora. Não dá para entrar em sintonia de uma pauta liderada por uma tragédia anti-humana que ganha maioria no parlamento português. Um declínio total dos direitos humanos. Eu senti que para tratar do meu tema inicial teria que adicionar mais essa camada trágica. E não é isso que eu quero agora. O meu foco é trazer mais leveza, mais prática, e não dar palco à extrema-direita. Por isso eu mudei um pouco a rota. E na complexidade de falar sobre leveza,
foi para mim também lembrar da morte. Esses limiares, porque quem faz arte está sempre no limiar da vida e da morte. E quem não sente essa urgência do amanhã vamos morrer, talvez não consiga fazer arte. Mas cuidado, esse sentimento de urgência pode ser atropelado por e-mails a responder em vez de cartas para nossa mãe. Ou por não beber água e esquecer do nosso corpo. Domingo, enquanto repensava essas relações e conflitos, eu vi que as pessoas que me importavam também eram as que estavam salvas no meu telemóvel como contato de emergência. As mesmas que seguravam a minha mão quando tudo desaba. E são as que mais me desapontam e nos coloca diante desse assombro, que é a complexidade dos sentires humanos. Tentando reorganizar esses sentires, eu inventei nesse processo uma lista das listas, já que eu sou viciada em listas e já que elas, para mim, são um processo que funciona. Então eu decidi que eu vou realizar todo dia uma coisa dessa lista, a lista dos afetos, a lista do não é urgente, não tem prazos, não está ligada a trabalho, mas é a mais essencial. Na minha lista hoje está mandar as cartas de papel, ver o filme da minha amiga que eu tenho aqui o link e nunca vi, ligar mais para minha sobrinha e testar a receita do bolo de formiga do meu amor. Uma por dia, melhor que nada. O amor é uma ação, nunca simplesmente um sentimento. Já diria de novo Bell Hooks. Organizar não é controlar, não é manipular. E manipular aqui é o autossabotar, é procrastinar por fé. Eu lembro da amiga que me mandou um argumento pessoal, um roteiro que ela estava desenvolvendo por e-mail, que era justamente sobre a doença dela e o processo que ela estava vivendo. E na época eu respondi: ai, amiga, sem tempo, estou com muito trabalho, depois eu leio. Na verdade eu respondi: não vou ler não. E eu não li. E ela morreu. E 3 anos depois eu achei esse e-mail. Você imagina o tamanho da minha dor, da minha culpa, do meu arrependimento? Eu perdi o casamento de uma outra amiga porque eu estava filmando uma publicidade da Heineken. A Heineken segue bem. E eu não tão assim com a minha amiga. Todo mundo tem a sua lista de arrependimentos e ela não vai parar de crescer. Mas qual parte você ainda pode escolher não repetir? Essa semana eu só quero lembrar aos artistas que a morte é uma certeza. E também por isso a arte não pode ser adiada. Tenhamos do nosso lado os elementos que celebrem conosco tanto a vida quanto o luto. Seja o luto de um desejo, de um projeto, de uma verdade, de uma vida, o luto sempre pede passagem e prioridade. Somos todos marcados pela finitude. Não controlamos isso, mas podemos minimizar os atrasos, quase todos. E a gente tem essas ferramentas, para pelo menos as ferramentas do que importa, do que é do nosso coração. Fazer arte é algo natural, uma atividade intimamente humana, repleta dos desafios e recompensas, que acompanham qualquer esforço que vale a pena. As dificuldades enfrentadas por quem cria arte não são extraordinárias e heróicas, mas universais e familiares. Essa é uma citação do David Bales e do Ted Orland, do livro A Arte e o Medo. A ocasião especial a gente já sabe, é o agora, então não há para esquecer. Se algo depende só de você, que seja feito hoje. E isso, veja bem, não é sobre produtividade, é sobre presença. É sobre não deixar o amor, o desejo e a arte para depois. Como sugestões dessa edição, a gente vai falar um pouco sobre o método Pomodoro e como a gente anda usando por aqui. Se você ainda não conhece o método Pomodoro, fica aqui o meu alô de amor real por essa técnica. Eu tenho usado nessas últimas semanas e me ajudou bastante a lidar com o meu excesso de tarefas e urgência emocional e todo esse caos que às vezes parece engolir a nossa rotina de artista autônoma. Porque ele funciona mais ou menos assim. Você tem que dividir o seu tempo do dia em blocos, geralmente de 25 minutos, mas pode ser de 30, depende de você.
com pausas curtas, entre eles de 5 minutos, 3 minutos, 7 minutos. Depois de 4 blocos desse grande, pequeno, você faz uma pausa maior, de 15 a 30 minutos. O objetivo não é você virar uma máquina, muito pelo contrário. É para entender o teu ciclo de atenção, dar as pausas reais que o teu corpo precisa, beber água, se alongar, levantar da cadeira, entrar no Instagram, seja o que for, mas depois voltar com mais foco. A minha meta aqui nunca foi virar produtiva. O que eu queria era me dar conta de quanto tempo realmente eu levo para cada tarefa, para cada coisa. Porque tem tarefa que eu acho que eu juro que eu faço em 5 minutinhos. E quando eu vejo, passou 50. E isso afeta tudo, desde a minha organização pessoal, do dia, meu emocional, minha autoestima e como a gente cobra pelo nosso trabalho. Então, para isso, eu comecei a usar também um aplicativo que eu juro que eu estou amando, que é o Fox To Do. Ele é gratuito, ele tem a opção Premium, ele é super intuitivo, como a maioria, uma plataforma fácil, e ele combina esse método Pomodoro com a sua lista de tarefas. Você cria as suas tarefas do dia, essa lista das listas, e ele te ajuda a executá-las em bloco, medindo quanto tempo você realmente gastou. No final, você ainda pode ver esse relatório com gráficos e estatísticas de como foi sua semana. Pode parecer besta, mas esses números me ajudam a perceber meus padrões e a ajudar a não me iludir com a ideia de que eu dou conta de tudo em 5 minutinhos. Eu deixei também um link do YouTube de um vídeo chamado Como se organizar no Fox To Do, da Jéssica Rocha. Eu achei bem fofo, porque ele vai direto ao ponto e você pode ser... É uma forma acessível de começar a alimentar não só essa lista das listas, como você ter consciência da dimensão das suas tarefas e do tempo que você gasta para isso, com bem menos ilusão sobre o que você é capaz de fazer na sua semana. E aí, assim, ter um cronograma realizável. Outra coisa que eu queria falar é do livro. O livro é O Poder do Hábito. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios, do Charles Duhigg. Esse livro é bem famoso, né? Vocês já ouviram falar nele por aí, é nesses super ultra best-sellers. E eu confesso que eu torci muito o nariz para esse livro, justamente por causa disso, por um bom tempo. Eu achava que ele era mais um desses best-sellers com promessas milagrosas de produtividade, alta performance e outros termos que geralmente me dão nervosinho, sabe? Mas aí eu li e fez sentido. E o que mais me marcou foi perceber como quase tudo que a gente repete, inclusive a procrastinação, o medo de começar, a mania de deixar o essencial para depois, o não ir para a academia, pode ser reprogramado. Mas não no sentido de que a gente vai virar um robô, mas o livro ele demonstra com exemplos de vidas reais e pesquisas científicas como os hábitos funcionam como ciclos, que envolvem geralmente gatilho, rotina e recompensa. E isso me ajudou a olhar com mais generosidade para os meus próprios ciclos. E isso é a coisa mais importante que eu posso fazer por mim e aliviar minhas culpas e arrependimentos. E eu entendi que reorganizar o tempo não é sobre força de vontade o tempo todo, mas também é sobre entender os sinais internos e externos que nos colocam nesse tal piloto automático. E a partir daí, mudar essas pequenas chaves. Eu acho que foi também um pouco desse livro, inclusive, que me deu esse empurrão para começar esse projeto megalomaníaco chamado Se Organiza Artista. Eu queria deixar uma provocação para vocês. Qual será a sua ação concreta, simbólica e silenciosa para atravessar o seu dia com mais presença? A minha sugestão é: vai ouvir o áudio inacabado de alguma amiga que fala muito, mas tem que ouvir na velocidade normal, sem acelerar e sem responder também logo. Só escuta. Talvez seja aquela amiga que manda esses tais áudios longos demais, ou talvez seja um artista que te mandou uma ideia crua, insegura, pedindo a tua escuta e ficou no vácuo. Às vezes a gente ignora como, caramba, isso é demais para agora, e é o que mais precisa da nossa presença. A arte da escuta também é uma forma de resposta. E o afeto, às vezes, é só isso. É não pular a parte difícil. Eu queria deixar um recado que até a edição 41,
A versão escrita e a versão falada da newsletter eram quase idênticas. O que estava me confundindo um pouco na hora de criar e também eu acho que para quem acompanha por aqui. Agora eu estou testando um novo formato. O texto vem mais organizado, fluido e direto, e para quem quiser passar o olho, se situar rápido e voltar depois. Já o áudio segue sendo isso daqui, mais livre, espontâneo e cheio de blá 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 afetivo, com improvisos, aprofundamentos, respiros, digressões que não estão ali no estilo do texto. A dica é leia e escute se puder, ou pelo menos passe o olho no esquema resumo. Acesse os links das referências e volte quando quiser mergulhar com mais calma. O importante é a gente estar aqui junto e você estar sempre dentro do seu próprio tempo. Na sessão SAS da semana eu deixei uma citação da Bell Hooks. Quando homens e mulheres punem uns aos outros para dizer a verdade, reforçamos a ideia de que o melhor é mentir. Para sermos amorosos, precisamos estar dispostos a ouvir as verdades uns dos outros. E o mais importante, reafirmar o valor de dizer a verdade. As mentiras podem fazer as pessoas se sentirem melhor, mas não nos ajudam a conhecer o amor. É isso, chegamos ao fim da nossa cartinha falada da semana. Olhem todos os recursos, as chamadas em abertas, se organizem e eu espero muito te ver na próxima carta, com menos peso no peito, mais ação nos afetos, com uma rotina que respeite o que realmente importa, a vida que você ainda pode viver, porque se o mundo vai realmente acabar, sinceramente, eu acho que só nos resta amar. Eu fico por aqui, com carinho e energia, Chayana.